Imagina você viver toda uma vida acreditando, né, que aquilo ali é real, e quando você está prestes a completar 30 anos, acontece um evento traumático e você começa a descobrir segredos e a entender que talvez toda a sua vida seja uma grande mentira. Esse é o roteiro base de Ninguém Pode Saber, uma série bem curtinha de drama da Netflix, drama e suspense, que conta a história de uma mãe e uma filha que moram juntas em uma cidade bem pacata, Belly Island, que é uma cidade assim onde nada acontece até que acontece um evento super traumático e aí elas acabam ganhando popularidade na mídia, né, por uma reação que a mãe da Andy tem durante esse evento. E aí que as coisas começam a ficar tensas, né? E que a gente começa a entender o que de fato aconteceu no passado da mãe da Andy, para que ela tenha inventado tanta mentira assim. You ever have that thing where you think you know someone as well as you could possibly know anyone, and then one day... Olá, eu sou a Cami Santos e seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou trazer a review de Ninguém Pode Saber, que é uma série de drama da Netflix e que narra, né, essa história de uma mãe que cometeu alguns erros no passado e que tentou esconder durante toda a vida esses erros e tentou ignorar, inclusive, né, todo o seu passado. Ela criou, construiu toda uma vida nova para que a sua filha, a Andy, pudesse ter uma vida própria. Só que isso chegou um momento que começou a desmoronar. Todas essas mentiras e esses segredos começaram a vir à tona e colocou em prova a relação das duas. Então, assim, eu comecei a ver Ninguém Pode Saber. Fiquei bem curiosa, porque no começo da série a gente tem um suspense bem forte, né? A gente tem esse evento traumático que deixa a gente meio que impactada, assim. A gente já começa a série ali com aquela tensão, entendendo, cara, alguma coisa bem séria vai acontecer. E de fato acontece. E a partir disso, a gente começa a entender um pouco mais do passado da mãe da Andy, a Laura. Que teoricamente se chama Laura, né? Nesse primeiro momento. Então, depois desses eventos, a Andy precisa fugir para proteger a própria vida. E ela começa a entender que a mãe dela tá escondendo alguns segredos que ela não sabe o que é ainda, mas que ela tá muito disposta a descobrir. Então a Andy, ela começa a juntar pistas, né, juntar provas para poder entender um pouco mais sobre o passado da sua mãe, sobre tudo que aconteceu e entender de fato quem elas são, de onde elas vieram, por que elas foram parar ali. E é interessante porque a Andy, ela estava justamente nesse momento de questionar, né, suas decisões de vida. Então ela tinha 30 anos, estava morando com a mãe, trabalhando no emprego que ela odiava e depois desse acontecimento traumático, desse evento traumático, né, ela acaba sendo forçada a encarar a realidade, a vida como ela é. Então, assim, o começo da série é muito bom, eu acho que é muito rápido, muito movimentado, acontece uma coisa atrás da outra, então a gente tem aquele primeiro evento de um duplo assassinato, né, no restaurante em que a Andy está com a mãe, e a Laura, que é a mãe da Andy, ela acaba reagindo àquilo e ela acaba aquilo acaba tomando uma proporção muito maior, né, então ela acaba indo parar na mídia, coisa que ela não queria porque ela estava tentando se esconder do que a gente ainda não sabe. Então, o início da série é esse. A metade da série, ela começa a ficar um pouco mais chata e mais arrastada, porque demora muito pra poder nos dar respostas, né? A gente sabe que a Laura fez alguma coisa de errado, alguma coisa muito séria, só que a gente demora muito pra descobrir o que que é. Então a gente sabe que existe alguma coisa ali no passado da Laura que é confuso, relacionado ao pai dela, ao grande amor da vida dela, né? Que é o Nick, que é o cara que inclusive tá atrás dela pra matá-la. Então tudo isso vai acontecendo, são muitas informações que a gente vai recebendo, só que de uma maneira muito lenta. Então a gente, quase lá no final da série, a gente descobre de verdade o que a Laura fez e quais as consequências daquilo. E a gente fica naquela dúvida, pô, e aí, essa história será que vai perdurar? Ou será que, tipo, vai abafar aqui, acabou aqui? Então eu fiquei com essa dúvida se vai ter uma segunda temporada ou não. Eu achei bem chatinha essa parte do meio dessa explicação. Achei que ficou bem confuso também, porque eles vão soltando aos poucos, né, as merdas que a Laura fez na adolescência e as consequências que isso gerou depois.
E assim, eu achei a Laura, a personagem dela, muito egoísta. Ela assim, vamos lá, ela é muito complexa. Eu falei primeiro o que eu pensei, depois eu... Vamos lá, vamos voltar aqui. A Laura é uma personagem muito complexa, porque ela era uma adolescente, né, que foi manipulada pelo pai ao longo de toda a sua adolescência, ao longo da sua primeira, dos seus primeiros momentos como uma adulta, e depois ela é manipulada pelo Nick, que é o grande amor da vida dela. Então, como ela vivia aquela situação de abuso dentro de casa, né, o pai dela era muito controlador, era a vontade dele acima de todas as coisas, ela viu no Nick uma forma de escapar daquela realidade que ela não gostava, que não agradava a ela. E ela começou a conjecturar, né, junto com o seu irmão e com seus... tipo, a família toda disfuncional, a família toda cagada. E aí eu senti falta também de algumas... de fechar algumas pontas soltas. Então a gente tem uma cena que a gente vê a mãe da Laura tentando ir embora. Só que aí o cara, tipo, os filhos ajudam, né, o pai a abrir o carro e as crianças acabam ficando com o pai. E aí depois, um dos filhos fala mal de uma mulher que era mulher do pai. Eu não sei se essa mulher é a mãe. Enfim, parece que as crianças meio que criam uma aversão à mãe deles, mas isso não explica o porquê. No começo parece que a mãe deles está tentando fugir de um abusador, e de fato, parecia que o pai deles era agressivo. Só que depois ele se mostrou mais controlador do que agressivo. Então eu achei que ficou isso, essa história ficou um pouco aberta, né? Me deixou assim um pouco confusa. Achei que eles poderiam ter desenvolvido melhor esse roteiro. Achei que alguns personagens poderiam ter sido melhor aproveitados, como o Gordon, por exemplo. Ele é um cara muito legal, ele é o padrasto da Andy, né? Ele foi casado com a Laura durante um tempo. E ele é um cara que dá um suporte ali pra Laura quando ela precisa, logo depois que acontece esse evento traumático. Só que depois ele desaparece da série, ele simplesmente desaparece. Tipo, o cara enterra um corpo pra ela e simplesmente fica por isso mesmo. Tipo, quem é o Gordon na fila do pão, sabe? O Charlie, depois a gente entende que ele também tava meio que disfarçado. Mas quem é o Gordon? Por que ele enterrou um corpo pra uma mulher? Por mais que seja ex-mulher dele, como é que ele fez isso sem fazer perguntas, sabe? Então achei que também ficou meio solto essa parte. Algumas pontas soltas, eles acabaram focando muito nessa história da Laura, né? Das duplas vidas da Laura. A Clara também, que é uma mulher que cuida da Andy quando é criança, ficou meio confuso também, tipo, o que aconteceu com ela, como que ela morreu, se teve alguma coisa a ver, enfim. Então eu achei que ficou bem confuso. Eu demorei bastante pra assistir essa série, demorei mais ou menos uma semana. Só que é uma série tipo de 7 ou 9 episódios, ela é bem curtinha. Mas eu demorei justamente porque esse meio, sabe, o começo é muito bom e o final é ok. Mas esse meio, ele é bem chatinho, ele é bem enrolado e deixa muitas pontas soltas e principalmente deixa essas dúvidas, sabe? E deixa essas coisas assim do tipo, cara, isso não tá tão bem explicado, isso aqui tá meio esquisito. Tipo, tem uma cena que passa uma corrida. Eu não sei se é porque eu assisto muita série policial e a minha cabeça já tá condicionada a desconfiar de tudo, mas tipo, tem uma cena que um policial tá parado, assim, conversando com a Andy, e aí passa uma corredora, tipo, esbarra nele e do nada o cara desmaia. Então, tipo, é óbvio que ele tomou alguma coisa, né? Depois eles acham como é que fala? A marca da agulha e tal, mas ele não consegue se lembrar que aquilo aconteceu. Então, tipo, como que um policial não consegue se lembrar que aquilo aconteceu, sabe? Então, são esses tipos de detalhes que eu achei que deixou a desejar. Mas é uma série boa pra passar um tempo, pra ficar um pouquinho curioso. Me conta aqui nos comentários se você já assistiu, se você gostou. Vamos bater esse papo aí sobre essa série e eu te espero no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!